plenária comentada de hoje trata da 272ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 18 de março de 2026. Dos informes iniciais, vale destacar o início da consulta pública sobre o Guia de Colaboração entre Concorrentes, para colher contribuições sobre o novo guia, que é baseado em doutrina e jurisprudência nacional e internacional. O lançamento do projeto DEA, que é o Projeto de Defesa Econômica com Inteligência Artificial, que é uma iniciativa voltada à incorporação de soluções de inteligência artificial nos processos do CAD, objetivando otimizar o processamento de casos e auxiliar na análise de atos de concentração e detecção de condutas. Em terceiro lugar, o seminário sobre notificações de atos de concentração, com o objetivo de promover o diálogo técnico com enfoque em aquisições de ativos e controle, incluindo fundos de investimento. O IBRAC participará deste evento. Por fim, o anúncio da publicação do documento de trabalho, mensuração dos benefícios esperados da atuação do CAD em 2025, que estima os benefícios gerados pela autoridade concorrencial, seguindo a metodologia da OCDE. Hoje contamos com a participação de Denise Junqueira, sócia do Cassione Advogados e conselheira do IBRAC. Denise é bacharel em Economia pela USP e em Direito pela PUC São Paulo. Tem LLM em Trade Regulation pela New York University Law School e é advogada em São Paulo e Nova York. Ela é referência em Direito Concorrencial, com publicações em temas estratégicos da área, e atua como revisora da Revista de Defesa da Concorrência do CAD e do Prêmio IBRAC Team. Denise tem vasta experiência em casos complexos de cartel, troca de informações sensíveis, leniência e compromisso de cessação de conduta, além de representar clientes em casos de suposto abuso de posição dominante. Também atua em fusões e aquisições de alta complexidade, negociações de remédios regulatórios e transações multijurisdicionais, assessorando clientes em programas de compliance, acordos de distribuição e colaborações entre concorrentes. Ela ocupa posições de liderança importantes. Foi indicada pelo CAD para atuar como NDA na ICN, é vice-presidente da rede WIA e do Ally Law, e integra o Comitê de Governança do Diversity on Boards, reforçando seu compromisso com diversidade e governança corporativa. Denise, obrigado pela participação e já passo a palavra para você para comentar o recurso voluntário final 2316 de 20 envolvendo Itaú. Obrigada, Alessandro. Obrigada, IBRAC, pelo convite. Eu vou fazer uma contextualização inicial e vou trazer já o resumo da decisão do tribunal. E aí, depois disso, eu vou entrar aí de forma mais detalhada na tese recursal do Itaú e, então, no voto do relator, do presidente Gustavo Augusto, e da conselheira Camila. Então, a contextualização inicial. O Itaú ele interpôs esse recurso voluntário, que foi contra uma medida preventiva aplicada pela ESG em inquérito administrativo, para apuração de suposta conduta anticompetitiva relacionada a restrições a operações de cash-in de seus clientes em carteiras digitais por meio de cartões de crédito. Essas transações consistem basicamente na inserção de recursos em uma conta digital via cartão, que é o cash-in, assemelhando-se ao saque de dinheiro por meio de cartão de crédito. A preventiva foi determinada pela ESG em 14 de fevereiro de 2025 e previa, de uma forma mais ampla, a cessação de supostas recusas negativas infundadas de transações em carteiras digitais. O Itaú, na sequência, apresentou um recurso ao Tribunal do CAD em fevereiro de 25 e também judicializou essa medida, que foi liminarmente suspensa pelo Judiciário, mas ainda não há uma decisão final. O que a recorrente contestava? A negativa pela SG de acesso às provas, a existência de requisitos que justificassem imposição de medida preventiva. Em março de 25, o relator Gustavo Augusto requisitou o estudo ao DE. Em junho do mesmo ano, determinou a suspensão do recurso voluntário até manifestação da SG sobre a discussão referente ao acesso ao conjunto probatório. Agora, mais recentemente, em janeiro de 26, diante da ausência de manifestação da SG, o relator Gustavo Augusto determinou a retomada do trâmite processual e incluiu o caso na pauta
da seção 262. E qual foi a decisão do tribunal, então, em 18 de março? Por unanimidade, o plenário conheceu o recurso voluntário do Itaú, mas manteve a medida preventiva, com os ajustes e considerações do voto do relator Gustavo Augusto e da conselheira Camila Alves, estabelecendo critérios mais específicos e delimitados que buscam garantir transparência e não discriminação nas negativas de transações, assim como garantia do contraditório e da ampla defesa por meio do acesso às provas já documentadas na instrução. Então, esse é o panorama aí geral do caso. E aí, agora, assim, entrando aqui mais especificamente na tese recursal do Itaú e o que, então, trouxe o presidente Gustavo e a conselheira Camila, o Itaú, ele alegou basicamente 3 pontos: a violação do contraditório e ampla defesa, a restrição de acesso a elemento probatório e a ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar. Ele argumenta que a medida foi deferida sem que lhe tivesse sido assegurado o acesso prévio e integral aos documentos que embasaram a nota técnica da Superintendência Geral. No mérito, ele sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar. Quanto ao fumus boniuris, defende não haver indícios suficientes de recusa discriminatória ou injustificada de transações envolvendo carteiras digitais. No tocante ao periculum in mora, argumenta inexistirem elementos concretos que demonstrem risco atual ou iminente de dano concorrencial. Eu vou agora trazer o detalhamento do voto do presidente Gustavo Augusto e vou trazer também alguns apontamentos adicionais da conselheira Camila, que podem aqui tornar mais didático o entendimento do tribunal como um todo. Então, o relator, Gustavo, trouxe 2 apontamentos iniciais. Ele entendeu que existiriam 2 grandes discussões no recurso. A discussão sobre o contraditório e ampla defesa em inquérito, então, rememorando que esse é um caso que ainda está em inquérito, não virou processo administrativo, e, segundo, os requisitos da medida preventiva. Ele também explicou que esse seria um caso de cognição sumária, não haveria aqui uma decisão de mérito, seria meramente uma análise preliminar. Então, a manutenção da medida preventiva não significa, ele deixou claro que Itaú será condenado ao final da investigação. A função aqui da decisão, dessa medida preventiva, seria evitar suposta deterioração competitiva, suposta consolidação da posição dominante e supostos potenciais efeitos irreversíveis. Isso considerando a conduta em análise, que seria uma conduta de suposta restrição por parte do Itaú a operações de cash-in em carteiras digitais. A Camila lá traz uma explicação adicional, a conselheira, sobre como essa suposta conduta se conectaria no ambiente de conglomerado multiproduto. E aí aqui eu vou abrir aspas. O primeiro ponto a destacar é que o que se examina é a atuação de um agente que, na qualidade de emissor e integrante de conglomerado, com forte presença em serviços financeiros mais amplos, dispõe de incentivos e meios para influenciar não apenas uma transação individual, mas o próprio padrão de relacionamento do usuário com plataformas rivais. Em setores financeiramente integrados e crescentemente digitalizados, o valor concorrencial do cliente não se resume à receita imediatamente extraída de uma operação específica. Ele abrange também recorrência de uso, dados comportamentais, oportunidade de oferta cruzada, retenção do relacionamento principal e capacidade de manter, no interior do ecossistema do incumbente, fluxos de pagamento e informações economicamente valiosas. O problema concorrencial não se limita, então, a saber se determinado serviço é absolutamente essencial ou se ainda subsistem alternativas teóricas. A questão mais ampla é se um agente conglomerado situado em posição estratégica privilegiada pode utilizar o controle sobre um ponto sensível da cadeia para criar fricções seletivas, deslocar fluxos, reduzir a atratividade relativa de canais rivais e, com isso, afetar a contestabilidade do ecossistema. Então, a conselheira Camila, aí ela esclarece que, na verdade, o que estaria sendo investigado aqui seria muito além da suposta recusa de contratar e discriminação em relação a carteiras digitais,
mas como, na verdade, isso se insere no sistema financeiro como um todo, integrado, composto também aí por plataformas rivais, algumas dessas plataformas digitais. E aí, a conselheira Camila e presidente Gustavo esclarecem quais seriam, então, os riscos concorrenciais identificados. A suposta criação de dificuldade ao desenvolvimento de carteira digital ou discriminação, a suposta recusa à venda dentro de condições normais de pagamento e o suposto limite ou impedimento ao acesso de novas empresas ao mercado. E considerando, então, esse enquadramento e esses possíveis riscos, eles tratam dos requisitos aí da medida preventiva. No que diz respeito ao fumus boni iuris, ou seja, aos indícios de conduta anticompetitiva, eles entendem que existe indícios de conduta anticoncorrencial, especialmente com relação ao tratamento não isonômico entre operações realizadas em wallets e operações realizadas em ambiente próprio do Itaú. Eles também entendem que a tese da discriminação e restrição de acesso seria plausível. E aí vou abrir aspas de novo. A Camila, sobre esse ponto do fumus boni iuris, explica que ela entende que em casos como o presente, discriminação não pressupõe identidade absoluta entre operações, nem exige em sede cautelar prova definitiva de que toda transação recusada em um ambiente foi autorizada em outro. O que importa verificar neste estágio é se existem indícios consistentes de tratamento não uniforme entre operações suficientemente comparáveis, envolvendo, por exemplo, o mesmo emissor, perfis semelhantes de cliente e a mesma natureza econômica da transação. E aí ela completa que nos autos existiria aí, supostas alegações de que o Itaú estaria utilizando com maior intensidade determinados códigos de recusa e apresentaria padrão de rejeição mais severo do que outros emissores. E aí, aqui, só para explicar a questão do código de recusa, o Itaú, para recusar, na verdade, já em atendimento à regulamentação própria, ele tem que usar códigos aí que são disponibilizados pela ABEC. E, inclusive, um dos argumentos que o Itaú traz é justamente esse, ou seja, eu usei os códigos, os que são fornecidos, para justificar. Então, o que a conselheira Camila explica é que, na verdade, a questão não seria o uso desses códigos, que, de novo, são códigos da ABEC, mas eventual uso desses códigos de uma forma indiscriminada, onde em algumas situações seria recusada a transação e outras situações supostamente idênticas não seria recusada a transação. E aí, tanto ela quanto o presidente Gustavo entendem que seria necessário uma explanação um pouco mais detalhada para assegurar justamente que não existiria nenhum tipo de discriminação e não seria favorecido um serviço em relação ao outro. No que diz respeito ao periculum in mora, eles trazem que existiria suposto risco de dano competitivo, suposto risco de fechamento de mercado e prejuízo à inovação. A Camila, ela traz mais detalhamento, explicando, e aí abro aspas aqui novamente, que seria economicamente plausível a hipótese de que as wallets funcionem como um instrumento relevante de entrada, expansão e reposicionamento concorrencial, o que reforça a necessidade de examinar a prática não apenas como restrição operacional pontual, mas também como possível obstáculo à contestabilidade do setor em sentido dinâmico. Por isso, para os fins deste voto, me parece adequado registrar que a justificativa fundada em risco de inadimplência e insuficiência de remuneração, embora relevante, e aí vou fazer aqui uma pausa só para explicar, porque, na verdade, o Itaú, como contra-argumentação, trouxe que, ao usar, de novo, os códigos fornecidos pela ABEC e ao decidir aí não seguir adiante, então recusar essa operação, ele faria justamente para evitar o risco de inadimplência e insuficiência de remuneração. E aí o que a Camila explica é que, embora isso seja relevante, esse fator não afastaria por si só as preocupações concorrenciais delineadas nos autos. Ao contrário, ela desloca o foco da análise para a verificação de se os critérios concretamente empregados
guardam efetiva razoabilidade econômica, aplicação isonômica e aptidão para evitar que a gestão de risco se converta na prática em mecanismo seletivo de fricção concorrencial. Então, o ponto aqui sustentado pela conselheira Camila seria de que, de novo, ao usar isso de uma forma indiscriminada, ou seja, não que isso não possa ser um argumento, mas ao usar de uma suposta forma indiscriminada, acabaria aí criando uma fricção para todo o sistema de competição. Então, daí o motivo pelo qual seria necessário guardar efetiva razoabilidade econômica e a aplicação isonômica no uso desses códigos para seguir ou não adiante em determinada transação. Superado o fumus boni iuris e o periculum in mora, o presidente Gustavo adentrou aí no cerceamento de defesa e nulidade. Ele explicou que o Itaú sustentava a nulidade da preventiva por falta de acesso integral a documentos essenciais. O presidente Gustavo entendeu que seria necessário que o Itaú demonstrasse o prejuízo do concreto no caso. Ele trouxe a aplicação do artigo 563 do CPP, né, sobre instrumentalidade das formas, que reforçaria aí o caráter finalístico do processo administrativo, de modo que não haveria declaração de nulidade se não houvesse a demonstração do prejuízo trazido pelo ato inválido e a forma do ato não consistiria em um fim em si. Então, ele entendeu que, como não estaria aí supostamente demonstrado prejuízo relacionado a uma preventiva que proibiria que o Itaú fizesse negativas de forma supostamente fundada, por esse motivo ele entendeu que não caberia a nulidade da preventiva por falta do acesso integral aos documentos essenciais. Mas, apesar disso, ele concordou, né, que o Itaú deveria, sim, ter acesso a todas aquelas provas que já tivessem sido concluídas e formalizadas no processo. E, para tanto, ele citou a súmula vinculante número 14 do STF. Então, ele entendeu que apenas aquelas, né, evidências que ainda não tivessem sido concluídas seriam aquelas que o Itaú não poderia ter acesso. Então, todas aquelas diligências ainda em andamento. Então, em conclusão, aqui o que o relator ponderou foi a proteção ao sigilo investigativo em relação à efetividade do direito de defesa. Apesar deles terem ambos, o presidente Gustavo e a conselheira Camila, concordado aí com a continuidade da medida preventiva, eles concordaram também que seria necessário aí ajustes na medida preventiva, porque a medida preventiva aí instituída pela SG, ela tinha sido mais ampla e eles entenderam que faria mais sentido deixar mais claro, discriminar exatamente quais seriam os pontos aí de ajustes por parte do Itaú. Sobre isso, então, eles trouxeram que a SG poderia estipular de forma específica quais códigos, né, poderiam ser usados, que esses códigos eles deveriam ser alinhados com motivação específica, então seria importante aí que o Itaú criasse um paper trail com as motivações específicas, sendo essas razões objetivas e não discriminatórias, né? E aí, de novo, então, considerando empresas em situações idênticas da mesma forma. Eles também trouxeram que tanto as operadoras de carteiras digitais quanto os consumidores poderiam solicitar esclarecimentos aos emissores quando necessário para a compreensão sobre os fundamentos de uma eventual recusa de operação. Em caso de descumprimento, foi determinado multa diária de R$250 mil. O DE também foi incitado aí a retomar o estudo, que tinha sido suspenso ali para análise da SG, e foi recomendado que a SG verificasse se outras empresas com posição dominante estariam praticando conduta similar. A Camila adicionou a tudo isso ainda a necessidade da SG analisar experiências internacionais, aprofundar a estrutura do mercado, entender um pouco melhor, né, essa suposta ausência de isonomia entre operações,
E mais do que isso, né, entender a relevância do papel concorrencial das carteiras digitais dentro, de novo, dessa análise mais ampla de conglomerado. Por fim, aqui para concluir, o conselheiro Carlos Jacques, ele trouxe aí uma complementação indicando, né, que esse seria um tema que envolveria 3 dimensões: regulatória, prudencial e consumerista, e que ao tribunal caberia aí a análise do aspecto concorrencial. Em conclusão, esse voto traz 3 insights interessantes. Primeiro, que medidas preventivas têm sido aí utilizadas como instrumento central pelo CAD, especialmente em mercados dinâmicos e de inovação rápida, como os de tecnologia. O segundo ponto é que o CAD passa, então, a tratar a infraestrutura de pagamento como potencial vetor de poder de mercado, considerando as especificidades do setor bancário, que costuma ter características de conglomerado, e esse foi um ponto bastante destacado no voto da Camila, e que entendo que provavelmente vai ser aprofundado agora durante a análise, a investigação da SG. Por fim, apesar do caso não ter sido julgado no mérito, ele já demonstra aí algumas tendências do CAD. Primeiro, intervir preventivamente em mercados digitais. Segundo, exigir fundamentações mais específicas em caso de recusa de contratar, que demonstre de forma transparente a ausência de discriminação em situações idênticas. Então, a importância aí de um paper trail bem claro, deixando de forma bem transparente e objetiva que em situações idênticas, empresas distintas estão sendo tratadas da mesma forma. Obrigada. Obrigado, Denise. Realmente é um caso complexo, interessante, e isso que a gente está tratando de um recurso voluntário numa medida preventiva, ou seja, nem a decisão final de mérito do processo. Queria destacar aqui um ponto relevante de contextualização, é que, em paralelo a todo o processo no CAD, havia um mandado de segurança em curso que discutia, inclusive, a medida preventiva, né? Então, o recurso voluntário, como vocês sabem, não tem efeito suspensivo, né? Então, no final do dia, a medida preventiva continua em vigor, mesmo com a interposição do recurso. Então, o Itaú lá, conforme indica no relatório, impetrou um mandado de segurança discutindo a medida preventiva, acesso a documentos, etc. O que mostra essa relação bastante importante entre CAD e judiciário. E, de novo, concordando com você, a gente tem gravado os podcasts e um tema recorrente tem sido o recurso voluntário em medidas preventivas. Então, o CAD realmente utilizando dessas medidas e essas medidas sendo discutidas no CAD e no judiciário, levando a um amadurecimento desse instrumento. Acho esse caso muito interessante nesse aspecto também. Hoje eu vou comentar um caso relatado pelo presidente Gustavo Augusto, final 11.458/2025-75, em que o CAD homologou um termo de compromisso de cessação no contexto de uma investigação sobre possíveis efeitos anticoncorrenciais no mercado de argamassas colantes. É um caso particularmente interessante porque se situa na fronteira entre, de um lado, iniciativas setoriais de controle de qualidade e, de outro, o risco de que essas iniciativas sejam utilizadas de modo a produzir efeitos de exclusão concorrencial. Em linhas gerais, a investigação teve origem em denúncia apresentada por uma das empresas do setor. A alegação era de que uma entidade setorial, na condição de mantenedora de um programa de qualidade, teria encaminhado comunicações a clientes, distribuidores e outros agentes do mercado, informando a alegada não conformidade técnica de determinados produtos. Segundo a narrativa acusatória, isso teria aptidão para induzir agentes econômicos a interromper relações comerciais, com potenciais prejuízos reputacionais, perda de mercado e efeito exclusionário. Aqui o ponto central do caso que eu queria destacar para vocês é que o CAD não estava sendo chamado a decidir se os produtos eram, em termos técnicos, conformes ou não conformes. A autoridade deixa claro que o foco concorrencial era outro: verificar se a forma de atuação da entidade setorial, especialmente por meio dessas comunicações ao mercado, poderia ultrapassar os limites de uma função institucional legítima e assumir contornos discriminatórios ou exclusionários. Esse enquadramento é bastante importante para o caso, tá?
No voto, o presidente Gustavo Augusto observa que trata de uma hipótese típica de conduta por efeitos, e não de ilícito por objeto. Em outras palavras, não estamos diante de uma prática automaticamente ilícita. A avaliação depende do contexto, das circunstâncias e dos impactos concorrenciais da atuação investigada. Por isso, aqui, a lente aplicada é a da regra da razão, análise de efeitos. Havia, no fundo, uma tensão entre as duas posições, né, do acusador e do acusado. De um lado, a entidade investigada sustentava que atuava no exercício legítimo de suas atribuições institucionais, com finalidade técnica, informativa e voltada à proteção do consumidor e à elevação de padrões no setor. De outro, a denunciante alegava que essas comunicações iam além de um conteúdo meramente informativo e acabavam por produzir pressão comercial sobre agentes da cadeia, afetando a competitividade de rivais. O TCC acaba por endereçar o risco concorrencial. É importante aqui, sem que o CAD, ao menos por hora, chegue a uma conclusão definitiva sobre a licitude ou ilicitude da conduta investigada. E isso aparece com clareza nas obrigações previstas no TCC. Dentre as obrigações, eu acho que vale destacar a entidade compromete-se a gerir o programa setorial com tratamento impessoal, indiferenciado em relação às empresas do mercado, justamente para prevenir práticas discriminatórias. Em segundo lugar, as comunicações sobre o mercado passam a observar parâmetros específicos. Não podem anexar relatórios setoriais, não podem individualizar empresas ou produtos específicos, e não podem, principalmente, conter ameaças, inclusive de consequências jurídicas. Além disso, sobre as cartas, caso sejam enviadas cartas a agentes do setor, elas deverão ser encaminhadas de maneira indistinta aos contatos disponíveis, sem direcionamento seletivo. Os relatórios podem continuar sendo publicados em ambiente eletrônico, de acesso amplo e gratuito, mas sem envio direto dos resultados a varejistas. E há também, obviamente, uma obrigação anual de prestação de informações ao CAD, com envio de comunicações formais realizadas no período. Esse desenho do TCC é bastante revelador, eu achei muito interessante isso. Porque o CAD acabou por não proibindo o programa setorial, ele não proíbe a divulgação pública de informações, e nem a atuação institucional da entidade. O que ele fez foi redefinir os modos de comunicação com o mercado, de forma a reduzir o potencial de discriminação e de fechamento, que eram as preocupações trazidas pelo representante. Em outras palavras, a solução preserva a função setorial, mas condiciona o exercício a determinadas salvaguardas. Outro aspecto que chama bastante atenção aqui é a dispensa de contribuição pecuniária. O voto justifica essa escolha com base em 3 fatores principais, na minha visão. A natureza unilateral da conduta investigada, o estágio ainda inicial da apuração e a avaliação de que as obrigações comportamentais seriam suficientes para mitigar os potenciais riscos concorrenciais identificados. Então, é uma opção, na minha visão, pragmática, é centrada na cessação da possível conduta e vendo mais de forma mais prospectiva, de uma mudança futura, né, do que uma lógica sancionatória. É claro que o acordo também prevê mecanismos de enforcement, há multa por descumprimento parcial, multa ainda mais elevada por descumprimento total, multa diária por atraso em obrigações acessórias, etc., como é de costume em TCCs. O prazo de vigência do acordo é de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 3 anos. Em uma perspectiva mais ampla, esse caso é relevante porque mostra o CAD atento a uma questão que tende a aparecer com frequência, são os instrumentos de autorregulação, certificação, padronização técnica e programas setoriais de qualidade, que podem e geralmente têm racionalidade legítima e pró-competitiva, mas que, segundo o CAD, podem gerar efeitos anticoncorrenciais a depender da forma como são implementados e comunicados ao mercado. Essa é uma discussão que está lá fora também, que eles chamam de product fixing, né?
Eu acho que a principal mensagem do precedente, na minha visão, é que não basta que a iniciativa tenha uma finalidade técnica ou institucionalmente legítima. A forma de execução também é importante. Eu acho que fica a mensagem aqui para o setor. Agora eu vou passando para o caso seguinte, vai ser bastante breve. Eu vou comentar a consulta final 88/2026-2021, na qual as consulentes submeteram ao CAD um questionamento sobre a eventual obrigatoriedade de notificação de uma operação envolvendo um hospital no município de Tubarão, em Santa Catarina. Trata-se de voto da conselheira Camila Pires, que admitiu a consulta, mas dela não conheceu, por entender ausentes os elementos necessários ao exame da questão formulada. Em essência, o CAD foi provocado a se manifestar sobre se as partes estariam submetidas a um mesmo controle externo e, portanto, se a transferência do hospital teria natureza intragrupo, hipótese em que, em tese, poderia estar dispensada de notificação. A gente tem alguns precedentes que falam que operações intragrupo não são notificáveis ao CAD. É uma pena porque o CAD acabou não enfrentando o mérito desse questionamento por falta de documentos. A conclusão é que faltavam esses documentos e informações suficientes para permitir uma definição segura dos fatos submetidos à consulta. É principalmente uma pena porque a conselheira reconhece a relevância do tema, indicou que a discussão sobre controle externo mereceria maior aprofundamento. Infelizmente, tanto o processo quanto o voto não são públicos, o que limita um exame mais detalhado da fundamentação adotada para o não conhecimento, embora na sessão dê para extrair algumas informações, mas ela indica que trouxe outras ponderações, principalmente sobre controle externo, que não estão públicas. Um ponto que não foi tratado diretamente no voto, mas me pareceu bastante interessante, é o fato de que o imóvel ele já tinha sido transferido entre as partes por meio de um contrato de comodato gratuito. Ainda assim, a operação de transferência definitiva é o que foi submetido ao CAD para consulta e que seria, em tese, um negócio relevante para fins de análise concorrencial. Então, de forma implícita, na minha visão aqui, parece-me que o CAD sinaliza que o comodato gratuito, ao menos nesse contexto, não seria de notificação obrigatória. E aí um ponto interessante, né? Na tentativa de localizar mais elementos sobre a consulta, eu acabei encontrando o ato de concentração relativo à sessão do hospital. Esse ato foi notificado um dia antes da sessão de julgamento da consulta e acabou sendo aprovado sem restrições pela Superintendência Geral. Um ponto curioso é que a SG não aprofundou a discussão sobre controle externo, nem sobre eventual isenção de notificação. Ao contrário, ela fez questão de registrar em nota de rodapé que, abro aspas, em atenção ao voto da conselheira relatora Camila Cabral Pires Alves, no âmbito da consulta número 08700.00088/2026-21, observa-se que nenhuma conclusão acerca de se a CSC e a CSC São Paulo seriam parte de um grupo único ou dois grupos distintos está sendo emitida no presente caso. Ou seja, o tema permaneceu em aberto. No fim, o caso é interessante, menos pela resposta dada pelo CAD, que na prática não veio sobre controle externo, e mais pelo sinal de que a discussão sobre controle externo, especialmente para fins de delimitação de grupo econômico e eventual dispensa de notificação, continua viva e poderá voltar em casos futuros. Também é interessante observar que o critério de admissibilidade da consulta continua bastante rigoroso, precisa submeter documentos e informações de maneira muito extensa para ter admissibilidade de uma consulta. Era isso que eu queria falar sobre estes dois casos. Agora, passando aqui, Denise, aproveitando a tua experiência, você estava em Washington na semana passada, num dos maiores eventos antitrust do mundo, está envolvida em vários casos concorrenciais, tem uma larga experiência. Queria aproveitar e ouvir de você, olhando para o próximo ano,
quais são as principais tendências e pontos de atenção que você está vendo no direito da concorrência para quem atua no Brasil? Bom, em primeiro lugar, e eu acho que esse caso que a gente acabou de comentar já conta isso, existe aí uma intensa transformação digital e o CAD ele tem voltado, né, sua atenção a mercados digitais em geral, incluindo o setor bancário. Então esse é um movimento que merece atenção aí de todas as empresas, inclusive em razão do recente foco da autoridade quanto a condutas unilaterais nesses mercados. Esse tema se mostra ainda mais relevante considerando que o PL dos mercados digitais agora tramita com urgência na Câmara dos Deputados, isso é algo bastante recente também. Em paralelo, há uma clara evolução institucional do CAD, né, como o uso crescente de tecnologia e inteligência artificial, como o projeto DEA, que objetiva implementar soluções de IA nos processos do CAD. Agora, por fim, enfim, e se distanciando um pouco da moda do digital, eu vejo aí uma atuação cada vez mais coordenada entre autoridades e focos que vão aí em temas que vão além do cartel clássico. Então, o tema de sustentabilidade, que vem sendo aí bastante discutido, inclusive no Guia de Colaboração entre Concorrentes, a versão, né, a primeira minuta que foi disponibilizada semana passada, traz essa temática. As relações de trabalho e colaboração entre concorrentes também são apontadas aí nesse guia. E essa interação entre concorrentes, que pode se dar em diversas esferas, de diversas formas, então vai muito além de uma JV, de um contrato associativo, ou mesmo de uma due diligence aí, de uma eventual fusão-aquisição, mostra a importância aí tanto do programa de compliance concorrencial das empresas, mas também, quando eu penso em sede aí de ato de concentração, a necessidade também de se considerar um protocolo antitrust, clean team, etc., porque essa temática de colaboração entre concorrente e troca de informação sensível é uma temática que tem chamado cada vez mais atenção, foco aí do CAD. E isso não é algo que está acontecendo apenas no Brasil, na verdade é um efeito aí mundial e que volta a se conectar com o tema digital e de inteligência artificial, porque hoje é muito mais fácil e fluido a circulação de informação. E é nesse âmbito que cresce a preocupação da autoridade, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Obrigado, Denise, pela colaboração, pela participação, por ter aceitado o convite aqui para participar do nosso podcast, agregando e trazendo insights relevantes sobre um caso muito complexo e também sobre a perspectiva do direito concorrencial mais ampla. De novo, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço a você, Alessandro, a Flávia, enfim, a todo o IBRAC e também parabenizo aí pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo no podcast, que é, enfim, super importante aí para a comunidade estar sempre bem atualizada. Esse foi mais um episódio do programa Plenária Comentada do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Programa quinzenal que acompanha o calendário regular das sessões de julgamento do CAD. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais. Eu sou Alessandro Jacalha, coordenador deste programa. Aqui acompanhamos e discutimos os principais temas do direito concorrencial no Brasil. Para edição e comunicação, contamos com Luciano Costa e Maria Dolores. Obrigado e até o próximo episódio.